Bom, considerando os desafios e benefícios do sistema agrossilvopastoril, nós vamos comentar brevemente sobre os benefícios que este sistema pode trazer para a propriedade, né? Primeiro é a diversidade, melhora na biodiversidade. Ao invés de termos uma monocultura em nossa área, nós vamos ter várias culturas, seja de forma simultânea ou de forma alternada. Então nós vamos ter o componente arbóreo, né? Vamos ter o componente a pastagem, a forrageira, e vamos ter um componente agrícola, né? Seja o milho, seja a soja, seja o girassol. Então isso melhora a biodiversidade da nossa área, né? Outro benefício que é muito importante de ser destacado é com relação à ciclagem de nutrientes. Então nós temos vamos imaginar 3 culturas, né? Um componente arbóreo com sistema radicular bastante profundo, né? Uma cultura como a braquiária, que é uma forrageira, que tem um sistema radicular mais concentrado na camada de 0 a 10 centímetros, e uma cultura produtora de grãos, seja milho ou a soja, que tem uma raiz mais concentrada na camada de 0 a 20. Então, a exploração dos nutrientes ele ocorre em diferentes camadas e isso permite uma melhor ciclagem do nutriente. Então vamos imaginar o sistema radicular de um cedro australiano, como esse que nós estamos vendo aqui, que pode chegar a 6 metros de profundidade, né? Ali ele está extraindo nutrientes, absorvendo nutrientes dessa profundidade, o que é utilizado para o desenvolvimento da sua parte aérea, e em certa época do ano essas folhas retornam, né, para a superfície do solo, como a gente pode observar aqui, ó, tá? E isso, né, retorna lá de 6 metros de profundidade para a camada superficial. Então essa ciclagem desse nutriente, né, vai beneficiar a pastagem, que tem um sistema radicular mais superficial, e também a cultura de grãos, né? Também, em termos de aproveitamento dos nutrientes depositados no solo, quando a gente faz adubação mineral do milho, ele não absorve todo o nutriente que é colocado ali através do fertilizante. Então esse resíduo desse nutriente, ele pode ser aproveitado tanto pela cultura, né, a espécie arbórea, quanto pela forrageira, tá? Então ele acaba otimizando, né, o aproveitamento dos nutrientes, reduzindo a perda por lixiviação. Então melhora o aproveitamento. Outro benefício que é muito importante nós destacarmos, que é a melhora no conforto térmico, né? Principalmente devido à sombra das árvores, né? E isso para a criação de animais, isso tem trazido grandes benefícios, que são, né, a redução na temperatura, isso gera um menor estresse, né, para os animais, e isso acaba tendo uma melhor conversão, né, da ingestão, né, da forrageira em carne ou para a produção de leite. Então ele acaba estressando menos e gasta menos energia para a manutenção do seu metabolismo. Sem citar, né, não podemos deixar de citar que dentre os benefícios também do sistema, nós temos a fixação do CO2, ou seja, o sequestro de carbono da atmosfera. Então ele é um sistema ecologicamente correto. Por quê? Porque aquele CO2 ou o metano que é liberado dos bovinos, né, na produção de carne ou de leite, ele tem, né, um equivalente em sequestro de carbono. Então ele acaba neutralizando o potencial tóxico do metano. Tá? Então isso ecologicamente, né, acaba evitando, né, ou reduzindo esse potencial poluidor da criação de bovinos na região do Cerrado. Ainda com relação à vantagem do sistema agrossilvopastoril ou sistemas agroflorestais, nós não podemos deixar de mencionar a redução da pressão para a abertura de novas áreas. Ou seja, os sistemas agrossilvopastoris, eles permitem a recuperação de áreas degradadas. O que quer dizer área degradada? São áreas que têm uma capacidade produtiva abaixo do que ela poderia estar produzindo. Então hoje, somente no Cerrado brasileiro, segundo dados da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2/3 das pastagens nativas ou cultivadas se encontram em algum nível de degradação, seja degradação, né, da capacidade produtiva da forrageira ou até mesmo degradação do solo.
Esse mesmo estudo da Embrapa aponta que se nós conseguirmos recuperar desses 80 milhões de pasto degradado, se conseguirmos recuperar 40 milhões, nós conseguiríamos nesse 40 milhões abrigar o rebanho do que hoje ocupa 80 milhões de hectares. Automaticamente estaríamos liberando para a produção de alimentos, produção de madeira, de energia, 40 milhões de hectares. Então isso é um benefício bastante importante do sistema agro-silvopastoril, que é a incorporação ao sistema produtivo de áreas que eram consideradas até então áreas marginais ou que tinham baixa capacidade produtiva. E isso, além de reduzir a pressão para a abertura de novas áreas, para a expansão, de produção de alimentos, isso também acaba contribuindo para a valorização da terra, porque nós estamos utilizando um sistema que acaba agregando valor ao solo, à propriedade, por conta dessa biodiversidade e todas as outras vantagens que já foram mencionadas aqui nesse curso.